Olá, meus amigos. Muitas vezes, o jardineiro chega em um terreno e encontra uma situação como esta. Isto é, um capim muito alto com restos de tocos e arbustos espalhados. Este terreno aqui é um caso radical. É quase uma terra bruta, sem nenhum tratamento anterior. Mas é um bom exemplo para a gente ver como se prepara um solo para deixá-lo em condições de receber as plantas. Esse é o assunto do programa de hoje, o preparo do solo. Vamos saber o que é preciso para aumentar a fertilidade dele e dar mais condições para que ele forneça às plantas nutrientes, água e ar. Elementos que elas precisam para crescer e se desenvolver. É claro que nós não vamos conseguir recuperar este jardim até o final do programa, mas nós vamos poder acompanhar tudo o que é preciso fazer para isso. Eu quero apresentar para vocês o professor Paulo, que é técnico agrícola e sabe tudo sobre a preparação de jardins. Tudo bom, professor? Tudo bem. Professor, como é que se faz a preparação desse terreno para transformá-lo em um jardim? Bem, primeiramente esse terreno nós temos que fazer uma roçada para tirar essa vegetação verde que está em cima e depois revolvê-lo, que pode ser com enxada ou pode ser com a pá. E se nós quisermos fazer um plantio de imediato, então com o garfo vamos ciscar para tirar essa matéria verde de cima e deixar o terreno então completamente limpo de insos. Se for para um plantio posterior, nós podemos incorporar essa vegetação para que mais tarde ela vai apodrecer e servir de matéria orgânica no solo e fazer o seu melhoramento no solo também. Perfeito, quer dizer, essa própria cobertura aqui vai ser revirada e se transforma em adubo. Exatamente, essa própria cobertura nós vamos incorporar ao solo para aproveitá-la como matéria orgânica para o solo. Tá bom, muito obrigado. E vamos continuar porque nós ainda temos muito trabalho pela frente. A primeira coisa que se faz na preparação de um solo é retirar restos de árvores, de arbustos ou pedras que deixam a área irregular e feia. Para isso, vamos precisar do enxadão, da pá de corte, do ancinho, do machado e da picareta. A picareta é esta ferramenta aqui. Desse lado ela tem a ponta afiada, que serve para quebrar o terreno mais compacto. Deste outro lado, ela tem a ponta achatada, que serve para arrancar tocos e pedras. E agora nós vamos ver como podemos usar todas essas ferramentas para limpar um terreno. Primeiro, cavamos em volta do pedaço de tronco que queremos retirar, usando o enxadão. Se o solo estiver muito duro e compacto, é melhor utilizar a picareta. As raízes vão, pouco a pouco, ficando para fora da terra. O jardineiro deve então cortá-las com um machado. Dessa forma, o tronco da árvore fica solto, podendo ser removido com mais facilidade. O buraco formado deve ser preenchido com a terra retirada dele. Com o terreno livre de tocos e restos de árvores, nós podemos cuidar do resto. Isto é, podemos começar a revirar o solo, a revolver o solo. E você sabe por que isso é importante? Preparo do solo e o revolvimento do solo é de suma importância para o desenvolvimento das plantas, na medida em que nós precisamos preparar o leito para que essas sementes possam germinar e desenvolver o seu sistema radicular. Então, é necessário que o solo esteja bem destorroado, sem pedras e bem revolvido, para que possa ter uma boa penetração de umidade e uma boa areação, e de forma que as raízes das plantas possam se desenvolver plenamente para retirar os elementos nutritivos do solo. Usando a pá de corte, que é uma ferramenta que já conhecemos, o jardineiro vai revolvendo o solo. Ele deve ter o cuidado para que cada bloco de terra solto pela pá seja colocado ao lado do anterior. Isso para toda a extensão do terreno que está sendo trabalhado. As plantas arrancadas pela pá vão se misturando com o solo que está sendo revirado. O ideal é que elas fiquem por baixo do bloco de terra. Esses vegetais não precisam ser retirados. Com o tempo, eles vão se decompor e se transformar em adubo orgânico. Você lembra quando nós falamos sobre a compostagem? Que nada mais é do que o processo que transforma material orgânico em adubo depois de um certo tempo. E é isso que vai acontecer
com essas plantas que ficam se misturando com a terra. Depois de, no mínimo, 30 dias, elas já terão se transformado em adubo, o que contribui para o enriquecimento do solo em que estamos trabalhando. Por isso, elas não precisam nem devem ser retiradas da terra. Existem alguns casos em que a vegetação do terreno está alta demais. A partir de 20 centímetros de altura, começa a ficar difícil enterrar toda essa vegetação junto com a terra que vamos revirando. Aí, é preciso primeiro cortar as plantas usando uma foice, que é essa ferramenta com a lâmina em forma de um gancho. Ela é bastante afiada e deve ser usada com cuidado. Esse trabalho é chamado de roçada. As plantas devem ser cortadas o mais baixo possível. Depois de aparada, a vegetação deve ser recolhida com um garfo reto ou ancinho. Esse resto de planta também pode ser aproveitado para a formação de adubo, mas neste caso, o trabalho é um pouco diferente. Depois da vegetação cortada, o jardineiro começa o trabalho de revolver a terra. Com a pá de corte, ele vai destacando torrões que vão sendo colocados um ao lado do outro por toda uma linha. Depois, o jardineiro recomeça o trabalho, revolvendo outra fileira, mas colocando o material retirado daqui sobre o primeiro. Podemos notar que se formou um pequeno valo. Ele deverá ser preenchido até a metade com os restos das plantas que se cortaram. Mas ainda não terminou. E o que é que a gente faz agora? Estes restos de plantas, colocadas nos valos, precisam ser cobertos para se decomporem mais rápido. Assim, continuamos a revolver o solo, colocando novos blocos de terra sobre ele, fechando no sulco. Se observarmos, cada vez que cobrimos um valo, abrimos um outro, que por sua vez também vai receber os restos de plantas e deve ser coberto com a terra retirada da fileira seguinte. E fazemos isso continuamente até ser revolvida toda a terra e enterrado o material orgânico que se transformará em adubo orgânico com o tempo. Como dissemos antes, o ideal é deixar a terra em repouso, depois de trabalhada, por um período de 30 a 40 dias. Se o terreno que vamos preparar não tiver vegetação nenhuma, basta revolvê-lo com a pá de corte. Depois de terminada a movimentação do solo, é hora de começar uma outra atividade na preparação da terra para o plantio. É o momento da adubação do solo, que vai enriquecer a terra e deixá-la mais fértil. Nós sabemos que o melhor adubo que existe é o orgânico, que pode ser obtido através da compostagem, feito pelas minhocas ou simplesmente esterco de animais. E é isso que vamos usar. O recomendável é usar cerca de meio quilo de adubo por metro quadrado. O jardineiro pode transportar o material com um carrinho de mão e despejá-lo uniformemente sobre a terra utilizando uma pá de concha, que é esta ferramenta aqui. A última etapa da preparação do solo é o destorroamento e o nivelamento final, que é feito com esta ferramenta aqui, o ancinho. O jardineiro passa a ferramenta diversas vezes sobre o terreno, deslocando a terra, corrigindo buracos e baixadas. Ao mesmo tempo que nivela a área, o ancinho retira pedras, pedaços de vidro e restos de culturas que ainda estejam misturadas à terra. Bem, depois de todo esse trabalho, o terreno já está pronto para receber as plantas. O que se precisa agora é definir onde vamos colocar o canteiro, o gramado e o local das árvores. Os canteiros devem ter no máximo 1,20 m de largura. Se forem mais largos, fica difícil para o jardineiro cuidar das plantas localizadas no interior dele. Para plantar uma árvore, um arbusto ou qualquer tipo de planta, é preciso antes abrir uma cova. O nome é feio, mas é esse mesmo. O tamanho e a distância entre cada cova vai depender do tipo de planta que vamos cultivar. Aquelas que forem maiores, com raízes mais profundas, como a roseira, podem ser de 60 centímetros, tanto de largura como de profundidade. Como estamos plantando as tagetes, que têm raízes superficiais, em torno de 10 a 15 centímetros, as covas são também bem menores. As covas
também precisam de uma preparação especial, que não é muito diferente do que a gente já viu. O jardineiro deve usar a pá de corte. A primeira camada de terra que sai do buraco deve ser deixada ao lado e continuamos cavando. Depois de atingirmos a profundidade desejada, temos que preencher novamente a cova. Colocamos primeiro uma fina camada de capim seco. Depois, colocamos a terra que inicialmente estava na superfície. Sobre essa terra, colocamos um pouco de adubo orgânico e misturamos bem. A quantidade deve ser suficiente para preencher 2/3 do buraco. Depois disso, podemos colocar a planta e completar a cova com a terra que sobrou. Agora sim, o nosso solo está pronto para receber árvores, arbustos, flores e gramados. E o nosso programa está chegando ao fim. No próximo programa, vamos ver como podemos fazer a multiplicação das plantas. Não é milagre. Não perca. Até lá.